A história de Francis Bacon é fascinante. Pensa só, um homem que queria ensinar o mundo a pensar com rigor, a buscar a verdade acima de tudo, mas que teve a própria vida transformada numa teia de ambição, poder e, no fim, de profundas contradições. Então, vamos começar com a pergunta que, na verdade, define tudo. Você confiaria no pai da ciência moderna sabendo que a carreira dele terminou num baita escândalo de corrupção? Essa é a grande tensão que marca a história toda do Bacon. Para a gente entender o Bacon de verdade, a gente precisa olhar para essas duas faces dele, que viviam numa batalha constante. De um lado, o filósofo revolucionário e do outro, o político superambicioso. Olha, o Bacon já nasceu, digamos, no topo. O pai dele era um alto conselheiro da Rainha Elizabeth I, e o garoto era um verdadeiro prodígio. Para ter uma ideia, ele entrou em Cambridge com só 12 anos de idade, e foi justamente lá que a rebeldia intelectual dele começou. Ele olhou para a filosofia de Aristóteles, que dominava o pensamento europeu há séculos, e pensou, isso aqui é inútil, é vazio, não tem nada a ver com o mundo real. E foi desse descontentamento todo que nasceu a grande missão da vida dele. Trocar aquela lógica toda abstrata por um conhecimento que fosse prático, que gerasse resultados de verdade no mundo. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Foi uma ruptura total. Pensa bem, Aristóteles partia de grandes ideias para tentar explicar as coisas pequenas. O Bacon propôs o exato oposto. Para ele, o ponto de partida tinham que ser os fatos, os dados, a observação. Ele não estava atrás só de verdades abstratas, não. Ele buscava poder sobre a natureza. E toda essa visão se materializou na obra mais famosa dele, o Novum Organum. Ali, ele basicamente desenhou um novo manual de instruções para o conhecimento. A proposta era, em vez de ficar debatendo palavras, vamos testar o mundo. E essa é, sem exagero, a base do método científico que a gente usa até hoje. Mas, e sempre tem o mais, né? Enquanto o Bacon filósofo buscava purificar o conhecimento, o Bacon homem era consumido por uma sede de poder político que não tinha fim. Uma ambição que, no fundo, moldou cada passo da vida dele. E olha, a jornada dele não foi nem um pouco fácil. Apesar de vir de família poderosa, ele passou anos sendo ignorado, subestimado. Vivia cheio de dívidas, sempre dependendo de um favorzinho aqui e outro ali da corte. Mas o cara era persistente, viu? Implacável. E depois de décadas de esforço, ele finalmente chegou lá, no topo do poder, se tornando Lord Chanceler, um dos cargos mais altos do reino. Ele tinha conseguido. Só que o topo da montanha, às vezes, é também a beira do precipício. E no auge do poder veio a queda. E ela foi, assim, rápida e brutal. O ano era 1621. O Bacon estava no auge, o homem mais poderoso da lei na Inglaterra. Foi exatamente nesse momento que o mundo dele desabou. A acusação? Ele teria recebido suborno em troca de decisões favoráveis nos tribunais. A defesa dele foi, no mínimo, sutil. Ele não negou tudo. Admitiu ter aceitado presentes, mas insistiu que isso nunca, jamais, influenciou os seus julgamentos. Uma diferença que, sinceramente, não convenceu ninguém. As consequências foram devastadoras. Ele foi julgado, condenado, recebeu uma multa astronômica, ficou um tempo preso na famosa Torre de Londres e o pior de tudo para um homem como ele, foi banido para sempre da vida pública. Era o fim humilhante da sua carreira política. E é aqui que a história do Bacon vira essa exploração fascinante das ironias da vida. O homem que queria limpar o pensamento humano acabou derrubado pela sujeira da sua própria conduta. Então, o ponto central é este, e é genial de tão irônico. Bacon escreveu um monte sobre os ídolos da mente, sabe? Aqueles preconceitos e ilusões que distorcem a nossa visão da verdade. E no fim das contas, ele mesmo foi consumido por dois dos ídolos mais antigos da humanidade, a ambição sem limites e a vaidade. O paradoxo dele se resume a isso, basicamente. Ele ensinava a clareza, mas a vida política e financeira dele era um caos. Ele buscava a verdade objetiva, mas a carreira foi toda marcada por ambiguidades morais. Um mestre da razão foi, no fim, um escravo da paixão pelo poder. E para fechar, até a morte dele parece uma piada do destino. Diz a história que ele morreu de pneumonia depois de sair num dia de neve para encher uma galinha com gelo. Ele estava testando um método de conservação de alimentos. Quer dizer, o grande defensor do método experimental morreu experimentando. E tudo isso nos leva, claro, à sua frase mais famosa, e a uma reflexão final sobre o que o legado dele realmente significa. Conhecimento é poder. Todo mundo já ouviu essa frase.
Mas no contexto do Bacon, o sentido é muito prático. Não é sobre ser culto, é sobre estratégia. Quem entende como o mundo realmente funciona, consegue controlar o jogo. Mas aí é que está a grande questão que a vida dele nos deixa. Será que ele realmente controlou o jogo? Ou será que a busca sem fim pelo poder fez com que o jogo o controlasse? E é por isso que o Bacon é tão absurdamente atual. Ele não só pensou o mundo moderno, ele meio que antecipou os dilemas dele. O mundo de hoje reflete exatamente essas tensões. A ciência nos dá poderes incríveis, mas as questões éticas de como usar tudo isso são mais complicadas do que nunca. E no fim, fica a questão mais incômoda de todas. Se o conhecimento dá tanto poder, por que tantas vezes ele não nos torna pessoas melhores ou mais justas? Talvez o problema nunca tenha sido o conhecimento em si, mas a natureza humana, que é falha e ambiciosa. Uma pergunta que a vida de Bacon deixou no ar e com a qual a gente ainda lida, e muito, até hoje.